Obrigado, Davidson, pela sua oração, pela intercessão. Um bom dia para os meus amigos que já chegaram aqui um pouquinho depois. Sejam todos bem-vindos, tá? Eu quero, nesse momento, pedir para o Elevon, meu amigo Elevon, apresentar aí o nosso pastor de hoje com alegria, né? Pastor Marcos Elevon, por favor. Bom dia, pessoal, bom dia. Rapaz, pastor Marcos, acho que dispensa até a apresentação. Eu conheço ele há uns 2 anos, mais ou menos, para não dizer a nossa idade, né, pastor? Já faz algum tempo, pastor Marcos faz parte da nossa vida. Quando ele esteve aqui no Rio Grande do Sul, foi uma bênção. Muito de nossas decisões de transformação, de programação, tudo orientação do pastor Marcos. Ele é um homem usado por Deus, com uma humildade, com uma simplicidade, assim, ó, impressionante. E ele sabe Até me orgulho da humildade, né? Mas olha, hoje ele está na conferência e eu lembro, em 2015, eu acho que eu era um dos delegados lá na conferência, e numa reunião da divisão, assim, eu sei que tiraram ele do cargo da divisão. Pastor, e agora? Ele, irmão, Deus sabe, se vou botar para o distrito, eu estou feliz da vida. Mas não demorou pouco tempo, daqui a pouco passou o Marco para a conferência geral. Eu disse, e esse merece. O pastor Marcos é um homem que tem trabalhado aí, acho que pelo mundo, não sei se ele consegue ficar em casa, né, pastor? Viajando. As barbas brancas dele não é de idade, viu? É que a neve onde ele vai lá, pega e põe ficar branco. Pastor, obrigado pelo aceitar o convite. Olha, o senhor imagina a saudade que nós estávamos de vê-lo e de ouvir também, né? Porque é uma coisa assim impressionante, é o carinho, a maneira que o pastor Marcos fala. A gente ama demais essa família, viu? Pastor, fique à vontade aí, eu não sei o tempo, né? Até às 10 da manhã, pastor. Fique tranquilo, pode pregar aí à vontade. Só um segundinho aqui, que eu tenho procurado... agora dá. Eu tenho um ministério meio particular, assim, de colocar à disposição os áudios das mensagens. Então, essa mensagem também está sendo gravada, eu não estava conseguindo gravar aqui. E eu tenho um canal no Spotify, e agora está indo tudo pro YouTube também, esses áudios, né? No meu YouTube tem um YouTube em português e um YouTube para mensagens com traduções para outras línguas, para inglês, para espanhol e para... Agora, na semana passada, a Mari quase nunca me acompanha porque a gente não tem orçamento para isso, né? Mas nós recebemos um desafio do Pai do Céu de fazer uma pequena série de evangelismo na Albânia. Vocês já devem ter ouvido falar da Albânia, né? A Albânia tem uma grande participação de brasileiros na história da igreja da Albânia, né? E interessante, no começo do ministério, faz alguns aninhos já, né? Um dia alguém me ligou e disse assim, olha, pastor, nós estamos querendo mandar um missionário para a Albânia, vamos ter alguns nomes para serem analisados. Você permite que a gente coloque o seu nome na lista? Eu fiquei assim, tinha muita vontade de trabalhar no campo missionário e fiquei todo feliz, né? E assim, aquilo mudou a vida da gente ali, a gente não falava mais outra coisa em casa, e o tempo foi passando, ninguém mais falou comigo. Eu sei que depois de um ano, talvez, eu soube que tinham enviado uma outra pessoa para a Albânia, né? Que era o pastor Oliveiros. E eu fiquei tão frustrado, pensei, nunca mais vou conhecer a Albânia. E agora, esse ano, chega o presidente da associação lá, da missão lá na Albânia, que é um brasileiro, disse, pastor, queremos que você venha fazer um evangelismo para nós, né? E a gente, pelo menos uma série de evangelismo por ano, a gente gosta de fazer, né? Eu digo, a gente recebe todo o incentivo aqui na Associação Geral
para além do trabalho regular da gente, fazer uma série de evangelismo por ano. E eu pensei, puxa, que oportunidade, né? Mas os desafios lá são muito grandes. A gente não tem ideia, tendo a igreja que a gente tem no Brasil, tendo esse tipo de encontros, que a gente não tem ideia do que é ser um cristão adventista em países como esse. Nós temos em toda a Albânia, em todo o país, nós temos 5 pastores, né? E nesta igreja que eu fui fazer, nessa cidade onde eu fui fazer o evangelismo, cidade de Elbasan, você sabe que a Albânia, só para você ter uma ideia, ela fica, tem a Itália, que é a bota da Itália, né? Aí tem um risquinho de mar do lado da Itália, do outro lado desse mar fica a Albânia. Ela fica assim, faz limite com a Grécia, né? Então é uma comida maravilhosa, né? Você tem oliveiras por... Você está andando na rua, é oliveira. As árvores de ornamentação da rua são oliveiras e as azeitonas penduradas ali, né? Só que não dá para tu comer azeitona, porque arranca do pé, é um troço amargo que é uma tristeza, né? Então tem que fazer todo um tratamento da oliveira. Mas eu acho que foi a primeira vez na vida que eu comi azeitona sem estar em conserva, né? A gente abre os vidros, é azeitona em conserva, não é azeitona mesmo, né? Então tu comer aquele negócio, sei que de manhã, todos os dias, sem exceção, o meu café da manhã começava com um baita tomate, pepino cortado, sal, um azeitezinho e azeitona, né? Comia ali umas 30, 40 azeitonas, né? São pequenininhas. Ah, não, nunca mais eu comer esse negócio aqui, vou... Mas eu estava falando para vocês dos desafios, né? Os desafios são muito grandes. Nessa cidade, nós temos 5 adventistas, né? Então, o que é você viver num lugar onde você tem 5 adventistas? Esse povo não tem noção de como se guarda o sábado, eles não têm noção, muita pouca noção de como se vive uma vida cristã. De espírito de profecia nem se fala, tem poucos livros traduzidos, né? Então, assim, nós temos uma igreja nessa cidade de Elbasan. Você sabe que quando você queria sair de Roma, nos tempos antigos, né, e ir para Constantinopla, você saía de Roma para o sul, né, por uma via chamada Via Ápia. Essa Via Ápia vai até a costa ali do Mar Adriático, né? E ali eles pegavam um navio e aí é bem estreito ali, é 70 quilômetros só, você cruzava 70 quilômetros de navio e o outro lado já é onde hoje é a Albânia, né? Daí já descia ali, daí ali não era mais a Via Ápia, era a Via... Tem um outro nome que eu me esqueci agora, né? E aí essa via ia até Constantinopla. Ou você teria que dar toda a volta pela bota da Itália lá por cima para, né? Então esse era o caminho mais fácil. E esse caminho, essa parte já não na Itália, essa parte de lá, acredita-se que Paulo passou por esse caminho, né? Muitas vezes porque nas viagens missionárias dele, e essa via, quase vindo o nome, essa via, ela passa por dentro dessa cidade de Elbasan, né? É toda de pedra, são pedras que são colocadas por ali, passavam os soldados romanos, as pessoas que viajavam por ali. E a nossa igreja fica nessa rua, nessa via. Então talvez seja a única igreja adventista em que diante do terreno dessa igreja pode ser que um apóstolo tenha passado. A gente não tem mais nenhuma outra igreja nessa circunstância, né? Então, ali nós temos um casal de missionários, a Kika e o Júnior, que são do Brasil, de Curitiba. Eles largaram tudo na vida deles. Conheço eles. Ah, pois é. Então, me encontrei com eles, a Kika e o Júnior. Eles moram em cima da igreja, né? Então ali está o apartamento deles. O Júnior reformou o apartamento, ficou bem bonitinho.
né? E assim, largaram tudo, pegaram os 2 filhos, nós vamos trabalhar lá. E agora, ao final do ano, está terminando o período deles lá, e eles estão orando para o Pai do Céu mostrar para eles para onde é que eles devem ir, o que eles devem fazer. Um casal extremamente dedicado ao serviço do Senhor, né? E estão ali felizes servindo a Deus. Então, a gente foi distribuir os flyers, né, os folhetinhos de propaganda do evangelismo no domingo, e é a cidade mais muçulmana da Albânia, porque você vê, dali para baixo tem muita influência muçulmana, né? A Albânia fica na Europa, mas ela está ali dividida entre os 2 mundos, né? O mundo ocidental e o mundo muçulmano, vamos dizer assim. E interessante que, porque aí dizia assim que, para quem não sabe, aí eu moro nos Estados Unidos, mas estou falando isso para explicar o que vai acontecer, porque na propaganda dizia assim, um educador em família que vem dos Estados Unidos vai falar sobre isso, isso, tudo. Aí um muçulmano pegou e falou assim, mas pensou que eu era americano, né? Mas o que americano tem para nos ensinar de família? Pois não foram eles que arrebentaram com as famílias, que destruíram as famílias, que promove homossexualismo, que promove prostituição, que promove uma série de coisas. Agora vem aqui querer ensinar para a gente família, né? O que americano tem para ensinar família, coisa de família para a gente, né? E muito interessante. Mas na primeira noite nós tivemos um casal muçulmano tradicional, desses que a mulher vem com o negócio, né? E eles não queriam entrar porque tinha uma filmadora e eles, parece que a religião deles não permite que eles tirem foto, esse tipo de coisa assim. Aí disseram, não, nós avançamos a filmadora e vocês sentam no fundo. Mas eles tinham me pedido para fazer um evangelismo direto com a Bíblia aberta. E porque tinham tentado já diversas maneiras e não tinham tido sucesso. Curso Como Deixar de Fumar, veio uma pessoa só, né? E o pessoal fuma demais, etc. Então, agora vamos tentar com a Bíblia. E os primeiros 15 minutos, esse casal saiu. Não ficou. Porque quando começou a falar de Bíblia, abrir Bíblia e tal, saíram. Mas nós tivemos ali 12 pessoas, uma média de 12 pessoas, todas as noites, para a glória de Deus, o que para esse lugar é uma coisa impressionante, né? Os irmãos ficaram muito emocionados, muito tocados. Então, eu ainda estou com o fuso horário de lá, com dificuldade para dormir, etc. Mas, enfim, só para você ter ideia um pouquinho do trabalho da gente, né? Parte do trabalho da gente. Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia em o livro de Salmos, capítulo número 1. Que talvez vocês já devem ter lido esse salmo várias vezes aqui nessa reunião, né? Porque é um salmo para o homem. E interessante, algumas traduções modernas, elas adaptam para visão de mundo que os tradutores têm e dizem assim, bem-aventurada a pessoa. Não, mas original é o homem, né? Porque Deus, na sua palavra, colocou o homem como líder, né? Como cabeça da família. E essa liderança é uma liderança de serviço, é uma liderança de doação, é uma liderança de negação do eu, mas é uma liderança colocada por Deus. E os homens não têm, especialmente aqui nesse país que eu estou vivendo agora, os homens são muito desprezados. São muito desprezados porque não merecem o respeito, que não adquirem o respeito, né? Quando é que um homem é respeitado? Quando é que ele é admirado? Quando ele vive uma vida de negação do eu, né? Quando ele vive uma vida de entrega para o serviço do Senhor, e para o serviço da sua família, né? Ele trabalha para proteger a esposa, para cuidar dela, para ser o servo de Deus, a mão de Deus para abençoar essa esposa,
quando ele é aquele marido que, no dia da volta de Jesus, a esposa vai dizer: eu estou no céu por causa desse homem. Esse homem é uma das razões, além de Jesus, claro, e o sacrifício dele por mim, esse homem é uma das razões por eu estar no céu. Ele viveu uma vida de sacrifício, de entrega, né, de negação do eu. Algumas vezes, talvez até eu nem tenha tratado ele muito bem, né? Mas esse homem viveu o exemplo de Jesus, que lá em João capítulo 1 diz assim: veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, né? E às vezes pode ser que algum homem se sinta dessa maneira, né? Eu estou na minha casa, estou fazendo o que Deus mandou eu fazer, estou tentando refletir Jesus, mas não sou entendido, né? Não sou bem recebido, aparentemente não sou amado, e Jesus quer que eu viva não da aparência, mas, né, porque os olhos são enganosos, enganoso é o coração humano, né? Nossas percepções, elas nem sempre conseguem apreciar o que está realmente acontecendo na realidade, né? Então, eu preciso viver a vida que Jesus quer que eu viva, como imitando a Jesus, né? E esse Salmo, capítulo 1, é um salmo maravilhoso, porque ele diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu estou com uma tradução diferente aqui, por isso que estou hesitando um pouquinho para falar, né? E eu queria me deter um pouquinho na parte negativa da descrição do homem aqui. Tem uma parte negativa e depois tem uma parte positiva. Nessa parte negativa, ele começa dizendo que não anda no conselho dos ímpios. Os ímpios hoje têm muitos conselhos para dar para a gente, né? Mas ali em Romanos capítulo 12, Paulo fala assim: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas renovai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, santa e agradável vontade de Deus, né? Então, Deus me ajude, Deus te ajude, né? Que nós não nos conformemos com a venda de ideologias que está ao nosso redor, né? Nós estamos cercados de um mercado de ideologias que estão tentando ser colocadas sobre nós na marra, goela abaixo, né? De como é que é um homem, como é que é uma pessoa, como é que eu devo viver. Mas nós temos a palavra de Deus como padrão, nós temos o Espírito de profecia como padrão de vida, né? E aqui está dizendo: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho que o mundo tem para dar para mim, né? Meus parentes têm para dar para mim, meus vizinhos têm para dar para mim, que o Facebook, o Instagram, ou seja o que for, tem para dar para mim, né? Nem se assenta, nem se detém no caminho dos pecadores. É interessante que esse deter no caminho dos pecadores é uma escolha, né? Tu tá caminhando, caminhar uma escolha e parar também é uma escolha, né? Eu tô caminhando é uma escolha, mexer as pernas e caminhar, mas parar de mexer minhas pernas e parar, né, me deter num lugar é uma escolha. Então, a ideia aqui é que eu não escolho parar para observar o caminho dos pecadores, né? Isso, quando eu leio isso aqui, eu fico pensando: tenho eu parado para olhar, para contemplar o caminho dos pecadores? Não, eu mesmo não estou fazendo aquilo, mas eu estou contemplando, né? E as informações que entram pelos nossos olhos, elas estão, e pelos nossos ouvidos,
Elas estão afetando as nossas escolhas. Elas estão afetando os processos mentais, né? Elas estão afetando como meu cérebro vai funcionar. Então, Satanás sabe de uma coisa, e Deus também sabe, que o nosso cérebro não consegue resistir à repetição. Né? Nosso cérebro não consegue resistir à repetição. Tanto é que o ditado, eu estou vendo aí o pastor Gilberto, né? Ele, como educador, sabe que a repetição é a mãe da aprendizagem. Né? Como é que você ensina coisas? Né? Você repete coisas, assim, com os filhos também. E a repetição é a mãe da aprendizagem. E Satanás sabe disso. Esse é o jeito que funciona o nosso cérebro. Né? O jeito que o nosso cérebro funciona. Então, Satanás procura tornar disponíveis informações e repetir essas informações. Porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Né? Então, que cuidado eu tenho que ter para proteger a minha mente, para não deixar essas informações entrarem no meu cérebro, né? E aí tem gente que se coloca muito vulnerável, né? Tô aí com o meu celular, tô esperando numa fila, não tem nada para fazer, abro o celular e aí o danado do Facebook, do Instagram, do que seja que for, do YouTube, vai começar a me sugerir coisas. E ele começa a me sugerir coisas baseado no tempo que eu me detenho em alguma informação. Aparece uma informação ali, eu me detenho, não movo aquilo para frente. Então, o programa já fala assim, epa, ele está interessado nesse tipo de coisa aqui, e vai começar a me mandar mais daquilo ali. Né? Vai começar a me mandar mais daquilo ali. Então, eu preciso pedir ajuda. Meu Senhor, me ajuda a não me deter. E quem sabe, dizia meu pai dizia assim, pinguço, que foi pinguço e não quer mais ser pinguço, não pode nem parar, nem passar em frente de bar. Né? Então, tu sabe que tem um bar nessa rua aqui, o que tu faz? Não ando nessa rua, nem que eu tenha que dar uma volta. Né? Os fortes são os que têm a noção da sua fraqueza. Esses que são realmente fortes. Né? Agora, o cara que é metido, né? Não, eu bebi e tal, mas já decidi parar. No que tem eu passar na frente do bar? Não. Pinguço, que foi pinguço, não quer mais ser pinguço, não passa em frente de bar. Não passa. Nem que tu tenha que andar 2 quilômetros a mais, mas eu vou andar. Porque eu me conheço, eu sei quem eu sou. Né? Então, nós vamos ter essa noção, não ter essa presunção. Né? Ellen White faz a diferença entre fé e presunção. Isso é presunção. E nós temos que ter a noção da nossa fraqueza, de quem nós somos, de quão vulnerável o nosso cérebro é e proteger o nosso cérebro. Não, essas coisas eu não vou olhar. Eu me lembro quando eu na minha casa onde eu fui criado, né, a gente não tinha televisão. Aliás, tinha uma televisão que ficava no quarto do meu pai. Não para eles olharem de noite, quando a gente estava dormindo, não. Eles dormiam cedo. Mas era para a gente olhar só com eles. A gente só olhava a televisão quando era com o pai e a mãe. No tempo que os jornais eram assim, mais familiares, né? Então a gente olhava jornal e acabou, não tinha mais o que olhar. Só que no quarto da minha avó tinha uma televisão também. Então o que eu fazia? Eu me acordava de noite, levantava pé ante pé, ia lá, pegava a televisão da minha avó, trazia para o meu quarto, botava uma coberta na fresta debaixo da porta, porque sabe que aquele clarão da televisão passa por debaixo da frestinha da porta, né? E eu botava assim uma coberta ali e eu passava a noite olhando aquela. Imagina o que não passa de noite, tarde da noite. Eu ficava olhando aquelas coisas e enchendo a minha cabeça daquela montoeira de coisa. Que vontade tu imagina que eu tinha para ler a Bíblia e dar minha lição? Mas zero, completamente zero. Minha cabeça estava afundada naquelas coisas. E eu me lembro que Deus, na misericórdia dele, através de semanas de oração, foi fazendo apelos para mim, né? E eu me lembro assim, o dia que eu percebi, eu era tão viciado em filmes, olhar filme, eu tinha que olhar aquelas coisas eram minha vida, né?
E eu tive que tomar uma decisão radical. Eu tive que tomar uma decisão radical. Não dá para olhar menos, né? O que não faz bem para mim, eu preciso tomar decisões radicais. Eu preciso ser radical comigo e flexível com outros, né? Radical comigo, muito flexível com outros, mas radical comigo. E eu tive que fazer um corte na minha vida. Não, com a ajuda de Deus, não vou me deter nessas coisas, né? Tive que tomar uma decisão, não olhar mais filmes, né? Não vou olhar essas coisas. Por quê? Porque elas são sedutoras. A minha mente não resiste. Eu sei que eu sou fraco. Eu vou começar essas coisas, o meu coração vai ir atrás dessas coisas, né? O pecado é muito mais forte, tem muito mais atração para mim do que a santidade, porque eu sou naturalmente pecador. Então, agora, se a minha fraqueza interna vai ao encontro da tentação externa, que eu permito que chegue para mim, não tem mais proteção, né? Então, diz assim, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele se deteve e agora ainda se assentou. Aí a vaca foi pro brejo com corda e tudo, né? Porque parou, olhou, considerou e aí se assenta, né? Não quero me assentar na roda dos escarnecedores. E agora, a parte positiva do homem que é abençoado pelo Senhor. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, né? Como que a gente pode fazer para o prazer estar na lei do Senhor? A gente não pode fazer muita coisa além de pedir ao Senhor que dê prazer. Não é natural para alguém, para um ser humano, ter prazer na lei do Senhor. A gente tem prazer nessas outras coisas. Para eu ter prazer na lei do Senhor, eu preciso de um milagre de Deus. Eu preciso do Senhor enviando o Espírito Santo, e a gente lembra lá de Ezequiel 36, 26, né? Deus fala assim, eu vou tirar de ti o coração de pedra, eu vou pôr um coração de carne, vou pôr o meu Espírito, vou fazer que tu ande nos meus estatutos. Mas aqui não está falando de guardar os mandamentos. Guardar os mandamentos é uma coisa, está falando de uma coisa mais difícil do que guardar os mandamentos. Está falando em ter prazer nos mandamentos, né? Isso é muito mais difícil, isso é impossível, na verdade. Eu posso guardar os mandamentos, mas ter prazer não está na minha escolha. Eu posso fingir que tenho prazer, posso mentir dizendo que eu tenho prazer, mas o prazer mesmo eu só posso receber se o Espírito Santo é implantado na minha vida e Deus muda a minha natureza para que me dê prazer por essas coisas. E por que eu preciso pedir isso? Por que eu não recebo naturalmente? Porque Deus nos criou com livre-arbítrio, né? Deus nos criou com liberdade. Deus é o Deus da liberdade. Ele respeita meu livre-arbítrio, ele respeita minha individualidade. E essa é uma mudança tão profunda na minha vida que Deus não faz sem a minha autorização. Você vê? Ele é o meu criador, né? Ele é meu criador, ele tem domínio sobre o universo, mas ele respeita, né? Se eu escolho viver com a minha mente que foi afetada pelo pecado, né, que é essa minha mente natural, Deus vai respeitar essa escolha. E eu vou viver guiado pelas minhas paixões naturais. Mas em algum momento da vida, eu vou dizer assim, Senhor, eu estou cansado disso. Eu estou cansado de ir atrás da minha cabeça. Eu queria agora ir atrás da tua cabeça, né? Então eu peço o derramamento do Espírito Santo para que Deus transforme a minha natureza, transforme a minha cabeça, me dê uma cabeça com desejo por santidade, que não é uma coisa natural para mim, né? Então, o Senhor começa a implantar o Espírito Santo na minha vida. Agora, eu só recebo o Espírito Santo se eu pedir, né? Preciso pedir cada dia, né? E antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, né? A lei do Senhor, aqui, o conceito aqui é mais amplo do que os 10 mandamentos, né? Quando fala a lei do Senhor, geralmente no Antigo Testamento, quando fala a lei do Senhor, é todo conjunto de orientações de Deus. Não são só os 10 itens lá de Êxodo 20, é todo conjunto de orientação
de Deus. O que Deus tem para dizer para mim? Essa é a lei do Senhor. Né? E está dizendo aqui que esse homem que é bem-aventurado, ele medita na lei do Senhor dia e noite. Né? Ele coloca dentro da cabeça dele a lei do Senhor. Sempre que eu leio isso aqui, eu me lembro do meu pai. Meu pai nasceu num lar que não tinha nenhum interesse por Deus. Meu avô e minha avó não eram pessoas religiosas, não iam à igreja, né? Viviam lá em Juí, no interior, bem para fora da cidade, sem muito estudo, sem muita cultura. E Deus alcançou esse homem, veio para o IACS, né? Estudou aí, depois Deus chamou ele para o ministério, né? Para vocês terem uma ideia, meu pai falava assim que de manhã cedo, o que eles comiam? A minha avó tinha sei lá, um troço grande lá, que ele contava, cheio de banha, e aí escondiam carne ali dentro daquela banha para não estragar. E aí de manhã a mãe pegava um pedaço de pão branco, mergulhava na banha, põe um pouquinho de açúcar em cima e dava para o piazeiro comer. Né? Então essa era a comida deles de manhã cedo, que meu pai comia. Né? Então como é que Deus pega uma pessoa dali, né, e vai levando, aí vai para o IACS, conhece minha mãe no IACS, minha mãe era aí de Taquara, né? Se casa com essa guria, e agora vão se preparar para o ministério. E um homem que veio com imagens, com coisas que ele recebeu lá da infância, de uma casa que não tinha nada de Deus. Como é que agora essa cabeça vai ser uma cabeça de Deus? Então, eu vou descrever para vocês algumas imagens que eu tenho da minha casa, do meu pai. Às vezes, eu me acordava de manhã, durante a semana, acordava de manhã e gostava de ir no banheiro. Lá no quarto do meu pai e da minha mãe tinha um banheiro, né? E a gente gostava de ir no banheiro deles. Tinha o banheiro da casa, não, e às vezes meu pai me dizia, mas vocês têm o banheiro ali, por que vem aqui? Mas por que a gente queria ir lá? Para ficar junto com o pai e a mãe. Né? Eles reclamavam, mas deixavam. Né? E a gente queria ir lá no banheiro, era lá que a gente ia. Né? Aí eu tinha que atravessar o quarto do pai e da mãe para ir no banheiro deles lá. Quando eu entrava no quarto do pai e da mãe, muito frequentemente a cena que eu via era meu pai de costas, ajoelhado, virado para a janela, ajoelhado, a Bíblia aberta em cima de um sofazinho que tinha ali, e meu pai ajoelhado orando. Agora, como é que fica a cabeça de um piá que vê o pai orando todo dia? Eu me lembro uma vez que eu corria, né? Eu fazia atletismo, corria, e eu treinava todo dia. E um dia meu pai foi treinar comigo. Eu disse, mas agora não vou poder correr direito, tenho que acompanhar o pai, porque o pai vai correr menos do que eu. Aí fui assim, muito, muito má vontade. Aí atravessamos uma mata, tinha uma mata, e meu pai falou assim, vamos dar uma parada aqui para a gente orar, né? Eu falei assim, não, né, pai? Não, a gente, para correr, não pode parar. Se tu parar, estraga todo o teu exercício. Ele falou, não, mas eu vou dar uma orada aqui. Então, eu falei, então, o senhor ora aí, eu vou ficar correndo para lá e para cá para não perder o exercício, né? Não queria orar com ele. Não queria orar com ele. E meu pai foi lá para dentro do mato orar. E eu fico imaginando até hoje, pensando assim, o que meu pai estava orando lá? Qual era a oração dele? Com certeza estava orando por mim, né? Porque eu não prestava, porque eu tinha más amizades, eu quase fui expulso da escola, eu repeti de ano, namorava com guria que não prestava algumas vezes, né? E eu estava nessa vida e meu pai sabia disso, né? Então, me chamava para orar e eu não queria orar, mas ele orava. E eu me lembro, e é isso que está aqui, né? No final do verso, no verso 2, a sua lei medita dia e de noite. Eu me lembro meu pai andando no corredor de casa, para lá e para cá, com um papelzinho na mão, com os versos da Bíblia ali, que ele escrevia no papelzinho, e ele pegava aquele papelzinho e ficava no corredor da casa, para lá e para cá, falando em voz alta, decorando pedaço da Bíblia. Aquele papelzinho
Meu pai tinha uma Brasília, vocês nem sabem mais do que é isso, né? Ele tinha uma Brasília e aí no cinzeiro ele pendurava aquele papel. Ele abria o cinzeiro, põe o papel e fechava, e aí o papel ficava pendurado assim. E ele ia para o trabalho, ficava ali lendo aquilo e meditando na palavra de Deus. Ele queria que a palavra de Deus entrasse na cabeça dele. Então, quando tu expõe a tua cabeça à palavra de Deus, daqui a pouco vão começar a ter pensamentos santos. Porque tu está expondo a tua cabeça à palavra de Deus. Então, como é que eu vou ter pensamentos santos? Como que eu posso ter pensamentos santos? Se eu sendo pecador da pá virada como eu sou, né? Não tem outra opção. A única opção que eu tenho é enfiar a palavra de Deus para dentro da cabeça. E por que o meu pai decorava a Bíblia? Porque ele era um santo homem de Deus? Não, não é por isso. É porque ele sabia quem ele era. Ele sabia de onde ele tinha vindo. Ele sabia as influências do cérebro dele. Então, não são homens santos que decoram a palavra de Deus. São homens pecadores que querem ser santos. É esses que decoram a palavra de Deus. Esses que põem a palavra de Deus dentro da cabeça. E Davi está dizendo aqui, esse homem bem-aventurado, né? Esse homem é bem-aventurado, porque ele na sua lei medita de dia e de noite. O que tu medita quando tu perde o sono? A gente vai ficando velho, né? Eu estava com medo de não acordar para a reunião hoje, porque para mim, para vocês foi 5h30, para mim é 3h30 da manhã, né? E eu tô vindo de um outro fuso horário, então eu tô essa semana toda assim com o sono todo bagunçado, acordando 1h da manhã, meia-noite e pouco eu acordo, porque lá onde eu tava já era de dia essa hora, então meu corpo tá acordando nessa hora, né? E hoje eu pus o relógio para despertar 3h15, e aí acabou que eu me acordei muito antes, eu acordei 2h e pouco da manhã, né? E já falei, mas não vou levantar agora, eu vou ficar aqui na cama. O que tu pensa quando tu fica ali na cama, né? E velho ainda, né? O cara vai ficando velho, velho dorme menos, né? Velho não precisa dormir tanto, e aí tu tá acordado na cama e fica pensando no quê? Né? E a minha mente, naturalmente, ela vai para as coisas dessa vida aqui. Tu te acorda, a mente vai para as coisas dessa vida. Precisa um esforço consciente para eu pôr o Senhor em primeiro lugar. Isso não é natural. Eu preciso fazer um esforço consciente para acordar. Qual é a primeira coisa que eu vou pensar? A primeira coisa que eu vou pensar é a palavra de Deus. Então, Davi falou assim, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração. Põe a palavra de Deus na tua cabeça. Eu me lembro de uma época muito difícil que eu passei na vida. Muito difícil, que eu achei que eu estava perdendo a sanidade. Fui consultar um médico, fizeram um scan aqui da minha cabeça, viram que eu tinha tido um mini AVC aqui desse lado, enfim, e quando o cérebro tinha muita informação, ele apagava, né? E eu assim, fiquei numa situação muito difícil. Eu achei que tinha acabado meu ministério, tinha acabado minha vida, né? Eu não conseguia mais conversar com as pessoas. Quando tinha muito barulho, meu cérebro desligava. É como se caísse a chave do disjuntor ali, assim. Bem assim. Meu cérebro, puf, desligava. Ele eu tinha vontade de jogar no chão. Assim, não podia caminhar, não podia fazer mais nada, né? E nessa situação, eu não queria contar para ninguém, porque ia achar que eu estava ficando louco e eu ia perder meu trabalho, então não contei para ninguém. E eu passei quase 1 ano vivendo essa vida assim, desse jeito, tendo que esconder. Eu achava que eu tinha que esconder, né? Na verdade, eu não precisava ter feito isso, né? Achando que eu precisava esconder dos outros. E eu me lembro que, às vezes, eu não tinha outra opção, eu tinha que voltar para casa. Eu ia para o trabalho, trabalhava na União Sul, lá em Curitiba. Eu ia para o escritório, não dava, eu tinha que voltar para casa. Eu voltava para casa para chorar. Então, não, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o inário e vou cantar. Às vezes eu cantava chorando, abri o inário cantando, e eu peguei o Salmo 34 para decorar. Falei, vou decorar isso aqui. Eu não vou dar tempo para o meu cérebro pensar.
Porque se o meu cérebro pensar, ele vai me derrubar. Então, em vez de para eu não pensar, eu vou pôr a palavra de Deus para dentro. E eu comecei a decorar o Salmo 34, né? E aquilo me sustentou e aquilo me levantou. Que salmo maravilhoso. Deus vai te falar de salmos que são para ti, de trechos da Bíblia que são para ti. Põe isso dentro da palavra. Hoje tu não precisa mais escrever no papelzinho. Tem aplicativos do celular aí com versos da Bíblia, né? Vai fazer tua caminhada, precisa fazer exercício, criatura, né? Sai, às vezes a gente morou em lugares muito perigosos, né? E eu saía de madrugada para caminhar. Minha esposa, pá, mas tu não tem medo, tu vai ser assaltado. Eu dizia para ela, mas eu tenho mais medo do sofá. É mais fácil eu morrer do sofá, né? O sofá me matar do que eu estar caminhando. Então, não, vou sair, azar. Se morrer, morri. Mas eu morri querendo viver, né? Então, vou caminhar. Então, o que tu faz quando tu está caminhando? De novo, né? O que tu está pensando? Põe a palavra de Deus. Vai caminhar, vai meditar na palavra de Deus, né? Vai caminhar, vai tua oração intercessora, vai orar. Tem tua lista de pessoas por quem tu ora, tua família, os teus vizinhos, teus amigos, né? E aí termina o Salmo. O Salmo não termina, mas a gente vai terminar. No verso 3 diz assim: esse homem, ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que traz o seu fruto na devida estação. É uma árvore que dá fruto. A árvore não come o próprio fruto. Quem come são os outros. A árvore não come o próprio fruto. Quem come são os outros. Eu existo para dar fruto, para os outros comerem, para os outros se servirem, para os outros se alimentarem. Quando esse é o foco da minha vida. Minha vida é para os outros. Minha vida não é para mim. Minha vida é para os outros. Esse é o justo. Esse é o homem que é um homem bem-aventurado, né, e cuja folha não seca. E tudo que ele fizer vai prosperar. Tudo que ele fizer vai prosperar. Deus te abençoe e te dê essa prosperidade que vem do Senhor, que nem sempre necessariamente é prosperidade financeira. Ela tem prosperidade em vários aspectos e vários setores da vida. Deus quer dar prosperidade para a gente, né? E uma delas, o sustento, Deus garante para aquele que cuida das coisas dele. Deus disse assim: tu cuida das minhas coisas e eu cuido das tuas coisas. O teu sustento, a tua vida é por minha conta. Não te preocupa com o teu sustento. Teu sustento é por minha conta. Então, Deus te abençoe, Deus te sustente, Deus te guarde, Deus te faça um homem segundo o coração do Senhor. Um bom sábado para vocês aí. Pastor, nós queremos mais uma vez te agradecer por essa mensagem tão preciosa. Eu já lhe dou a palavra aí, Rinaldo. Fique tranquilo. Eu quero te agradecer por essa mensagem tão preciosa. Amém. Sabe, pastor, que quando eu ouço as suas mensagens, eu noto sempre que você sempre conta muitas histórias do seu pai. E isso me chama muito a atenção, ver o quanto o teu pai teve interferência direta na sua vida, na sua espiritualidade, na sua educação, mesmo nos momentos de rebeldia, né? Eu até comentei com o pastor ali pelo WhatsApp que acho que não deve ter nenhuma mensagem dele que eu não ouvi. Aí no YouTube aí, acho que eu já ouvi todas. Já maratonei aí o esquema dele ali das mensagens, já ouvi todas. E você conta muitas histórias do seu pai, pastor. E eu queria lhe perguntar sobre isso. O quanto nós, como pais, como homens, somos capazes de interferir na vida dos nossos filhos, né? Mesmo sem... porque como nós todos temos o livre-arbítrio, né? E eu me lembro de várias histórias sua com o seu pai, em que você menciona essa questão do seu pai pedir algumas coisas, exigir outras, e você, às vezes, fazendo de má vontade, não gostando, mas hoje entendendo completamente. E você é pai, acho que já é avô, né?
Então entende perfeitamente isso. Eu queria só que o pastor desse essa pincelada, assim, o quanto um pai é capaz de interferir na vida de um filho. Ah, Deus fez dessa maneira, Deus fez essa ligação intrincada que a gente não consegue entender completamente, a gente sente ela, né? Eu quero dizer para vocês que eu não tive um pai perfeito, longe, Atilibre, mas longe de ser perfeito. Meu pai tem vários defeitos até hoje. Meu pai está vivo ainda. Meu pai vai fazer 92 anos, já fez 91 já. Meu pai tem vários defeitos. Eu poderia contar para vocês vários, né? Eu tive muita raiva de meu pai por várias coisas, né? Mas uma coisa eu nunca pude negar: meu pai tinha desejo para o céu. Isso eu nunca pude negar. Ele tinha desejo para o céu, ele queria fazer a vontade de Deus. Uma outra coisa, meu pai, dentro desse querer fazer a vontade de Deus, meu pai era um homem que não tinha medo da verdade. Isso talvez tenha sido a coisa mais importante. O que eu quero dizer não ter medo da verdade? Vou dar um exemplo para vocês. Bom, já contei para vocês o que meu pai comia no café da manhã na casa dele, né? Então, vocês sabem como é que era. Como é que eram os hábitos dele. Um dia, esse homem chega em casa com o livro Conselhos sobre Regime Alimentar. Sendo gaúcho lá da fronteira, né? Lá comendo aquelas coisas que os caras comem lá, né? Aquilo era o gosto dele. A comida da infância fala muito da cultura da gente, da criação da gente, né? Fala do carinho da mãe. Um dia esse homem chega com o livro Conselhos sobre Regime Alimentar em casa. Fala: olha, pessoal, a partir de hoje nós vamos ler um parágrafo 2 cada culto de noite aqui. E começou a ler aquilo. E às vezes, eu já contei algumas vezes essa história, talvez você já tenha ouvido. Às vezes ele e a mãe paravam a leitura e olhavam um para o outro, não falavam nada. Tomavam aquelas pauladas, né? Aquelas pauladas na cabeça, olhavam um para o outro, balançavam a cabeça assim, não falavam nada. E nós, o Piazedo, olhando aquilo, né? Olhando, o que a gente estava olhando? A gente estava olhando um casal que queria fazer a vontade de Deus, não estava se escondendo do que é certo. O que é certo, o que é errado é errado. Não estava com desculpa. Não, minha cultura, meu isso, meu aquilo. Isso tudo desculpa. O Senhor tem verdades para nós que são cortantes, mas que são para preparar um povo para a transladação, para agora, para a vinda dele. Então, isso impressionava demais a gente. E aí a gente começou a ver as mudanças que eles foram fazendo na comida da casa. Então assim, na cabeça, hoje, naquele tempo a gente não processava dessa maneira. Mas hoje eu olho para trás e penso assim: caramba, eles realmente cortaram na própria carne. Eles negaram eu, falando: nós vamos pôr a nossa casa no rumo do céu. Não é no rumo que a gente gosta, é o rumo do céu. Então, cortando da gente televisão, cortando da gente o acesso a influências do mal, cortando amizades, né? Quantas vezes amigos meus vinham falar com meu pai? Que eu dizia: vai falar com meu pai. Ou iam lá: pastor, será que o Marcos pode dormir lá na nossa casa? Né? Às vezes vinha o pai dos meus amigos pedir para eu dormir na casa deles. Eu indicava, né? Eu falava: vai falar para o meu pai. Aí o pai dos meus amigos ia lá falar com o meu pai: pode dormir na casa deles? Meu pai dizia: olha, a gente tem um princípio em casa que, desculpa, eu gosto muito de você e tal, mas Marcos não pode ir. Aí eu ficava com uma raiva. Todos os meus amigos podem dormir na casa uns dos outros e eu não posso. Por que eu não posso? Mas por que eu não podia? Porque meu pai tinha lido lá no livro Orientação da Criança que a gente não deve deixar os filhos ir dormir na casa dos outros. Porque é ali que você vai ser introduzido a hábitos sexuais fora do plano de Deus, que o pai do outro não vai cuidar do teu filho como tu cuida. Né? E tu tá lá na casa do outro e aí, né? Então tem gente assim que é muito inocente, né? Mas por que meu pai não sabia de nada disso? Onde é que ele aprendeu isso? Lendo o livro Orientação da Criança, né? Então, assim, Etilibre,
realmente, tu paga um preço, né? Tu quer fazer a vontade de Deus, tu paga um preço, os outros vão te achar meio doido, né? Eu achava, meu pai, credo, meu pai, acho que é maluco, ele é doido, porque não é igual aos outros pais. Mas tu tem que fazer escolhas, né? Então, eu dou graças a Deus que eu tive um pai que não teve medo de cara feia de adolescente, né? Não teve medo, porque teve algumas cara feias de adolescente. Mas, assim, a gente também tem que cuidar, por outro lado, eu só vou falar mais isso, tipo, tô falando muito aqui, né? A gente tem que cuidar, porque, de repente, por querer fazer o que é certo, eu me desculpo por ter um espírito rancoroso, carrancudo e maldoso, né? E aí pensa assim, não, mas eu estou fazendo o que é certo. Não, mas o fato de eu estar fazendo o que é certo não me exime da responsabilidade de ser uma pessoa amorosa. Então, como é que a gente equilibra essas duas coisas? Fazer o que é certo, né? Mas ao mesmo tempo ser amoroso dentro de casa, e explicar as coisas de um jeito atraente para os filhos, né? Eles não vão aceitar de jeito nenhum, nem que tu seja amoroso, atraente, isso não vai adiantar muita coisa na hora, né? Mas para a futura conversão dos filhos vai fazer toda a diferença. Vai fazer toda a diferença. Na hora não muda nada, eles não vão aceitar, não vão querer, e é isso mesmo. Tu foi assim, eu fui assim, e os filhos são assim, né? Mas depois, e o fato de tu ser firme nos princípios, mas amoroso na voz, né? Na bondade, né? E no carinho com os filhos, isso vai fazer com que o Espírito Santo tenha acesso mais fácil ao coração desses filhos, né? Amém, pastor. Que coisa maravilhosa. Eu um dia tinha que fazer um compilado só das histórias que você conta do seu pai. Eu acho sensacional. Rinaldo, meu querido, fale. Isso. Olá, feliz sábado a todos. Feliz sábado, pastor Marcos. Feliz sábado. Eu já gostava do pastor Marcos, mas eu gosto mais agora. Fez me lembrar uma história de um vídeo que uma vez eu vi uma pregação dele, uma história dele falando da peleia dele, da luta dele para comprar o primeiro apartamento. Nunca mais saiu da minha mente aquilo ali. A luta para comprar o primeiro apartamento do pastor Marcos. Nunca mais saiu da minha mente. Envolvia um banco, envolvia uma prestação, negócio maluco. Mas beleza. Pastor Marcos, eu fiquei muito feliz, mais uma vez, de lhe ouvir e lhe dizer que, assim como o senhor já respondeu quase a minha questão ali, porque a Tilíbio fez a questão envolvendo o seu pai, e a gente observa como é interessante essa questão dessa história envolvendo nossos pais. E eu gostei muito porque o seu pai foi por uma coisa muito interessante que a gente aqui deveria se alertar, que é a palavra de Deus, a palavra. Então, veja, o senhor contou a história que o seu pai anotava no papelzinho as passagens, ficava decorando, ficava estudando, e depois colocava na Brasília para ir vendo até chegar no culto, até andar nas estradas e tal. E aí a gente observa como é importante a gente ir para a palavra. E você, filho, vendo aquilo, foi alimentando o cérebro, que é uma escolha racional. Aliás, a minha esposa diz, Rinaldo, escolher a Jesus é uma escolha difícil, não é fácil, mas você tem que se esforçar. E você usou essa expressão, tem que se esforçar, tem que fazer escolha para andar, fazer escolha para parar. Eu achei fantástico, pastor. Mas a sua mensagem conduzindo para a palavra, eu achei mais ainda. Então, por isso, pastor, eu agradeço a Deus por estar nesse grupo, eu agradeço a Deus por conduzir o senhor, pastor Marcos, que é uma referência para muitos homens, trazer essa mensagem baseada principalmente no que o senhor assistiu dos seus pais. Isso foi fantástico. E eu acho que nós, como pais, deveria realmente influenciar nossos filhos pela prática do exemplo da palavra de Deus. E aí, naturalmente, quando você vai para a palavra, você não vai para esse mundo tenebroso que está aí nas redes sociais. Eu achei fantástico e eu quero agradecer, pastor, porque eu acho que você é um exemplo de referência para muitos pais e as suas histórias baseadas fundamentalmente na palavra de Deus. Eu acho muito bonito quando as pessoas conduzem a história para a palavra. Porque aí, se eu for para a palavra, eu não erro, meu irmão. Mesmo que demore um pouco, eu vou assimilar isso aí. Então, parabéns, pastor. Obrigado a ti também por administrar esse grupo aí. Sou feliz porque o meu amigo
Eliés, aquele Castilho do Sul, me convidou e eu não. Eu peço, pastor, ore pela família do Eliés. Ele precisa, ele é um servo do Senhor, ele precisa da família dele junto com ele. Tá, pastor Marcos? Obrigado. Amém. Obrigado, Rinaldo. Irmão Itamar, fale, meu querido. Só tem que ligar o seu áudio aí. Isso. Bom dia a todos, feliz sábado. Pastor Marcos, que alegria revê-lo, viu? Faz muitos anos já, o senhor esteve aqui na Central de Curitiba, uma bênção. E também nós já conhecemos você, a família maravilhosa que o senhor tem. Deus abençoe o senhor ricamente, vou orar bastante para o senhor, continuar trazendo sempre mensagens maravilhosas, poderosas, que nos ajudam cada dia a melhorar nossa comunhão com Deus. Deus abençoe a todos e um abençoado dia para todos. Amém. Amém. Obrigado, Obrigado, Itamar. Itamar. Obrigado. Bom dia. E Rinaldo também. Obrigado. Eu que agradeço. Temos Maravilha. a última participação Amém. aqui, do Otomar. Fala, meu irmão. Tem que ligar o seu áudio, Otomar. No microfonezinho. No microfonezinho. Aí. Bom dia, pastor. Ótima a sua mensagem. Não Amém. poderia ser melhor. Que Deus continue fortalecendo e abençoando a sua vida e a vida de nós todos. Eu lhe desejo um ótimo sábado e que tenha um sucesso no seu trabalho, pastor. Bom dia. Amém. Obrigado. Bom dia, bom sábado para ti também, Tomás. Obrigado, gente. Pastor, eu queria lhe pedir para que o senhor pudesse orar por nós nesse momento. Quero liberar o pastor tem os seus compromissos. Lá é bem mais cedo que aqui, mas ele com certeza deve ter muitos compromissos aí. Pastor, interceda por nós, por favor. Tá, vamos orar. Senhor, estamos reunidos aqui na presença do Senhor, como homens, com a consciência que não passamos de guris, que olhamos para o Senhor como um pai que se compadece dos seus filhos. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor se dispõe a nos tomar pela mão direita e dizer, não temas, que eu te sustento, eu te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. Senhor, estamos aqui, não por acaso, mas porque o Senhor nos conduziu para estar nesse grupo, o Senhor nos chama para uma dedicação diária da vida ao Senhor e para sermos embaixadores e refletirmos a Jesus para outras pessoas. Nos ajuda na nossa fraqueza, Senhor. Não estamos aqui porque somos melhores, pelo contrário, estamos aqui e temos noção da nossa grande debilidade, de como o nosso cérebro é disposto a absorver as coisas do mal, como o nosso cérebro naturalmente gosta das coisas que nos afastam do Senhor. Então, Senhor, nos ajuda, Senhor. Coloca sobre nós o teu Espírito. Cria em nós um coração novo, como Davi, com essa mesma percepção, rogou também. Abençoa cada homem que está aqui, a sua esposa, a família, filhos, alguns, quem sabe, já netos. Nós pedimos estas bênçãos, Senhor, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Marcos, muito obrigado mais uma vez, viu? Que Deus um prazer, Tilibre. Amém. Muito bom estar com vocês, com o povo da minha cidade, né? Aí, ó. É o povo da sua terra, pastor. Pastor é da onde? Obrigado. Pastor é de Taquara? Oi, Levon. Nasci em Taquara, sou taquarense. Olha aí. Paioque? Nasceu no Paioque? Pois é. Que bênção. Tá bom, gente. Um bom sábado para vocês aí também. Um abraço, Amém. pastor. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado, amigos. Até mais. Sábado para todos aí. Que Deus abençoe. Tchau.